Boa tarde, pessoal. Hoje é quarta-feira, 25 de novembro. Estamos a exatos um mês para o dia do Natal, né? Daqui a 30 dias estaremos comemorando o nascimento de Jesus. Hoje é um dia muito importante. Hoje é o dia da madrinha. Então, quando acabar a aula, você vai pegar o telefone, vai ligar para sua Dinda e vai dar parabéns para ela, que hoje é dia da Dinda, tá bom? A Dinda tem um papel muito importante, né, na nossa vida, seja qual for a nossa religião, mas para quem é católica, né, a mãe entrega o seu filho com o Senhor por testemunha para receber o Espírito Santo na mão daquela mulher. E aquela mulher se compromete a cuidar daquela criança como se fosse seu filho também. Então, é uma segunda mãe, né? O papel da madrinha é um papel de segunda mãe. Muito bem, vamos lá então. Hoje nós temos aula de ciências, o gabarito vai estar na plataforma e a gente vai fazer o vídeo agora. Temos aula de português, também o gabarito e o vídeo. E temos uma aula bônus da boneca Ayamob. A boneca Ayamob, ela é uma boneca que faz parte da cultura africana. Essa aqui é a minha boneca Ayamob. Certo? E eu vou colocar um vídeo para vocês. Vocês não são obrigados a fazer, eu fiz porque eu achei muito legal, né? E aí eu tinha aqui uma camiseta velha, eu cortei para fazer. E tinha um tecido colorido também para fazer a roupinha. Aí eu fiz. A história da boneca Ayamob é uma história triste, mas muito bacana também, né? Porque as mães negras, quando vinham no navio negreiro com seus filhos, para que eles ficassem quietinhos, elas rasgavam um pedaço da saia e faziam uma bonequinha para eles brincarem, né? Com a boneca Ayamob. E muitas vezes, quando chegavam aqui, esses filhos eram separados da mãe. Então a boneca era uma lembrança que eles tinham da mãe, né? E também, assim, para os adultos, né, que estudam psicologia, isso aí também tem um papel muito importante na questão da transferência do amor, do afeto e da saúde mental dessas crianças, né? Então, a boneca Ayamob é muito importante na cultura africana. E aí eu vou colocar para vocês um vídeo do YouTube, não sou eu fazendo, eu não filmei quando eu fiz, porque pela primeira vez que eu tava fazendo, então eu fui bem enrolada, né? Mas aí ensina a fazer. Quem quiser fazer a boneca Ayamob, pode fazer, tá? Não vale ponto, mas se você fizer uma, manda foto pra mim pra eu ver, combinado? Então vamos lá. A gente vai começar por ciências. A gente tá entrando hoje no capítulo 2, que é a transformação de materiais, certo? Então, nós já estudamos os estados físicos dos materiais, os tipos de mistura, os tipos de separação de materiais. E agora a gente vai estudar a transformação desses materiais. Porque quando a gente mistura, não necessariamente ele se transforma, certo? Ele só está misturado. Ele pode estar misturado de uma forma homogênea, onde a gente não vê a diferença entre eles, mas eles estão ali daquela forma. Só que existem algumas maneiras que transformam o material. E a gente vai estudar agora isso, tá? Então vamos lá. O milho é um cereal comumente utilizado na preparação de muitos alimentos. Ainda verde nas espigas, está presente na nossa alimentação. Depois de maduro, é colhido nos milharais e levado para as indústrias, onde pode ser transformado. Assim como os grãos de milho, muitos outros materiais presentes em nosso dia a dia podem sofrer transformações quando submetidos a determinadas condições. Lembra do desafio da panela de pressão? É uma transformação, né? Então aqui ele mostra o milho em grão, a pamonha, que é feita de milho, a farinha de milho e o pãozinho de milho, né? A broa. Então, quais os fatores que influenciam na transformação dos materiais e como os materiais se transformam? Isso a gente já viu, né? Assim, em geral, a gente já viu que a temperatura influencia, a pressão influencia, e eles podem se transformar pelo estado, pode mudar o estado físico,
ou eles podem se transformar em um outro material, né, derivado daquele. Então, vamos lá. O que são transformações? Os materiais podem mudar de cor, de cheiro, de textura, de estado físico, de sabor, forma, composição química, além de outras mudanças, que são chamadas de transformações. As transformações podem ser físicas ou químicas. Uma transformação física, presta atenção. Em uma transformação física, os materiais mantêm a sua composição química, ou seja, ele não deixa de ser aquilo que ele é. Apenas a forma e a aparência são alteradas, que é o caso do picolé quando ele derrete, né? Ele continua sendo aquilo que ele era antes, ele só foi derretido, certo? Em uma transformação química, os materiais têm a sua composição alterada. A madeira queimada, por exemplo, se transforma em carvão devido à transformação química. Então, ela vira uma outra coisa, ela não é mais madeira, ela passa a ser carvão, tá? Que acontece com a ação do fogo. Então, aí é uma transformação química. Os seus elementos são alterados. Ela deixa de ser madeira e passa a ser carvão, certo? Vamos lá, então. A gente vai hoje até a 108. Eu não posso nem perder, senão me empolgo. Me empolgo, vou até o final do livro. Vamos lá. Existem transformações reversíveis e transformações irreversíveis. Tia, o que é isso? Que palavra é essa? Gente, reversível é aquela que pode ser revertida, ou seja, pode voltar a ser o que era antes. Irreversível é aquela que não pode voltar a ser o que era antes. Uma vez feita, não tem mais jeito, certo? Então, vamos lá. Em diferentes situações do dia a dia, os materiais passam por transformações, que podem ser reversíveis ou irreversíveis. Nas transformações irreversíveis, o material transformado não retorna ao seu aspecto inicial. Já nas transformações reversíveis, se as condições forem alteradas, há possibilidade do material transformado retornar ao seu aspecto inicial. Tanto em uma transformação química como em uma transformação física, podem ser reversíveis ou irreversíveis. As transformações resultam de diferentes processos. Por exemplo, quando trituramos frutas no liquidificador, elas se transformam em um suco de frutas. Quando colocamos água líquida no congelador, ela muda de estado solidificando e se transforma em gelo. Outro exemplo ocorre quando as plantas recebem excesso de luz solar, uma vez que as folhas podem ficar queimadas. Então, eu quero que vocês pensem. Se retirarmos os cubos de gelo do congelador e os deixarmos em temperatura ambiente, o que acontece com eles? Cri, pensa e escreve. Com base na questão anterior, pode-se concluir que a transformação da água em gelo é reversível ou irreversível? Explique. Vamos lá. Transformações no cotidiano. Ao cozinhar, temos diversos exemplos de transformação dos alimentos. Eu não falo que a cozinha é laboratório? Viu? Para entendê-las melhor, vamos analisar o que ocorre com o ovo ao ser cozido. O cozimento requer o aquecimento por determinado tempo. E durante esse processo, o ovo sofre uma transformação química e muda de consistência. Então, a gente tem aí o ovo cru, que tem uma consistência gelatinosa, melequenta. O ovo cozido, que tem uma transformação sólida, uma consistência sólida. E a transformação da consistência que exige o aquecimento da água. Aí pensa, se retirarmos o ovo cozido da panela e deixarmos esfriar, ele se transforma em ovo cru novamente? Cri. Pensa. E responde. Com base na questão anterior,
Pode-se concluir que a transformação do ovo cru é reversível ou irreversível? Explique a sua resposta. Muito bem. As transformações dos materiais por aquecimento podem ter resultados diferentes. O material pode ser cozido, assado, frito, fundido ou queimado pelo fogo. O ovo, por exemplo, além de ser cozido, ele também pode ser frito. Ok? Muito bem. Para que as transformações aconteçam, deve haver alguma mudança nas condições em que o material é submetido, com a ação mecânica da trituração, a diminuição ou aumento de temperaturas. Para fritar um ovo, é preciso abri-lo e colocá-lo em óleo quente. Depois de pronto, a consistência do ovo frito é a mesma do ovo cozido? E é a mesma do ovo cru? Quero que vocês expliquem, tá bom? Observe a imagem de uma folha de papel sendo queimada, tá aí na figura. Descreva as mudanças de cor percebidas durante a queima do papel. Então, vocês estão olhando a imagem e vocês vão descrever o que está acontecendo. Depois de queimado, o papel pode ser usado para escrita? Explique. Para serem consumidas, recomendam-se que as carnes sejam cozidas ou assadas. Tem aí a imagem. Escreva um pequeno texto deve ter pelo menos 5 linhas, explicando as mudanças percebidas nas coxas de frango depois de assadas. Vocês têm elas cruas e elas assadas. Um pequeno texto de pelo menos 5 linhas, ok? Depois vocês vão pintar nos quadros as transformações irreversíveis de material. Leia com atenção cada quadro e pinte os quadros que apresentam transformações irreversíveis, ok? A 106 e a 107 nós não vamos fazer essa experiência, tá? Se vocês quiserem fazer depois em casa com a ajuda da mamãe, não tem problema, ok? Vou agora direto para a 108, que fala de fusão e solidificação dos materiais. O processo de transformação de um material do estado sólido para o estado líquido se chama fusão. Ela acontece pela ação do calor. Então, quando eu pego uma manteiga sólida e boto na frigideira quente, ela vira uma manteiga líquida. Então, ela foi fundida. É uma fusão. Certo? Muito bem. O processo contrário da fusão, que é a transformação do estado líquido para o estado sólido, chama-se solidificação, que resulta da diminuição de temperatura. Quando eu boto a água no congelador e ele vira gelo. É uma solidificação. Ok? Muito bem. E aí, a gente no Meet vai falar sobre isso, sobre os exemplos, tá bom? E a 109 nós também não vamos fazer. Tá bom? Muito bem. Na próxima aula, a gente vai para 111, certo? Então, façam esses exercícios e logo, logo a gente está na aula de português. Beijo, até já!